Tamisa não gritava, apenas lambia em silêncio as estacas de Wapping, enquanto Londres despertava com fome de punição. O Execution Dock não era um simples cais, era um palco de advertência imperial. Ali, onde o rio cheirava a sal e decomposição, a lei da pirataria de 1698 transformava a pirataria em crime capital. Pains of Death, dizia o texto, dores de morte, sem exceções, sem distinção de gênero, sem misericórdia. As condenadas eram arrastadas desde a prisão de Newgate em carroças abertas, insultadas por multidões que celebravam a queda de quem ousara desafiar a ordem. Mulheres incluídas. Ao chegar, a corda já aguardava. Não havia queda longa para quebrar o pescoço. Era o short drop, estrangulamento lento. O corpo se debatia no que chamavam de Marshall's Dance, espasmos grotescos enquanto a vida se apagava pouco a pouco. Sob os olhos atentos da cidade, Mary Critchett foi uma delas, americana, capturada em 1729, depois de se juntar a piratas formados por condenados perto da Virgínia. Julgada em Williamsburg, executada sem espetáculo, sem indulgência. Não estava grávida, não houve adiamento. Seu corpo ficou pendurado como um aviso silencioso, balançando ao vento atlântico. Às vezes, o castigo não terminava na morte. Corpos considerados especialmente infames eram gibbeted, trancados em gaiolas de ferro e expostos até que 3 marés os atravessassem. Carne, ferrugem e corvos. Embora mais comum entre homens, a ameaça pairava sobre todas. Em 1720, Calico Jack Rackham balançava numa forca na Jamaica. De uma cela, Annie Bonny cuspiu desprezo. Se tivesse lutado como homem, não morreria como cachorro. Bonny sobreviveu à corda. Critchett, não. Seu anonimato prova algo desconfortável. Quando mulheres morriam como piratas, a brutalidade era a mesma. O que mudava era a memória. Antes da forca vinha o chicote. O Kettle Nine Tails transformava os portos em salas de aula do terror. 9 tiras com nós rasgavam a carne diante de multidões onde havia crianças, comerciantes e clérigos. Não era apenas punição, era pedagogia. Mulheres piratas eram açoitadas não só por violar a lei, mas por romper a ordem social. Haviam comandado homens, haviam empunhado armas. Isso precisava ser corrigido. De 12 a centenas de chibatadas, conforme o humor do governador. O sangue respingava nos paralelepípedos enquanto a multidão gritava Hellcat. Annie Bonny e Mary Read passaram por prisões jamaicanas infames após a captura. Os registros específicos de seus açoites são escassos, mas outras mulheres em Kingston ou Williamsburg os sofreram como sentença formal ou para arrancar confissões. A mensagem era clara. Aquelas que haviam sido temidas no convés agora seriam corpos expostos, usados para reafirmar hierarquias consideradas divinas. Para mulheres afrodescendentes ou indígenas, o castigo era duplo. Tratadas como despojo de guerra, eram açoitadas e depois vendidas para plantações caribenhas. O chicote nem sempre matava. Fazia algo pior, quebrava. A pele se abria em tiras. O orgulho era destruído sob o salitre. O açoite preparava destinos mais longos e silenciosos. Garantia que o desafio terminasse em submissão visível diante do império e diante de Deus. A forca matava. O chicote reprogramava. Em todas conheceram a corda ou o chicote. Para muitas, o castigo foi desaparecer. Em portos do Caribe, da África Ocidental e das Américas, mulheres piratas se dissolviam em concubinato, trabalho forçado ou escravidão, especialmente as que não eram brancas. Em colônias espanholas e portuguesas como Portobelo ou Cartagena, registros do século XVII as chamavam simplesmente de spoils, botim, sem distinguir pirata de cativa. Tripulantes femininas eram vendidas para plantações ou entregues como concubinas a oficiais. A identidade se desfazia dentro das economias coloniais. Mary Rad não morreu na forca. Provavelmente sucumbiu à febre carcerária após o julgamento. Annie Bonny desapareceu dos arquivos. Talvez libertada, talvez escravizada, talvez fugitiva. O silêncio foi sua sentença.
A linha entre pirataria e corso era deliberadamente confusa. Capturadas em navios considerados hostis, muitas terminavam acorrentadas a caminho de mercados coloniais. Para elas, a captura não significou morte rápida, mas vida roubada. Anos de trabalho forçado, nomes apagados, histórias absorvidas por casas, plantações ou bordéis. Esse castigo invisível aterrorizava mais do que a forca. Não havia fim, apenas erosão lenta. O Império compreendeu que apagar podia ser mais eficaz do que executar. Morte mais lenta aguardava nos hulks, navios-prisão ancorados em Portsmouth, Plymouth ou Kingston, cascos apodrecidos transformados em tumbas flutuantes, piratas amontoados em porões sem ventilação, onde tifo, disenteria e varíola ceifavam vidas diariamente. As mulheres eram duplamente vulneráveis. Fome, doença, abusos, omitidos dos registros oficiais, correntes permanentes, água pútrida, cadáveres sem sepultura. Essas prisões, projetadas como solução temporária, mantinham pessoas presas por tempo indefinido quando as cadeias em terra entravam em colapso. Mary Read provavelmente morreu assim, febre após o parto, ou uma gravidez declarada para adiar a execução. Anne Bonny, apagada do papel, pode ter tido o mesmo fim. Essas mortes não apareciam como execuções, mas como causas naturais. Estatística limpa. Consciência tranquila. O silêncio era a pena final, um apagamento histórico por desenho. Mulheres piratas encarnavam um medo profundo, mulheres desafiando o poder masculino a partir do mar. Uma anomalia intolerável para a ordem divina. Entre a forca, o chicote, o desaparecimento e os hulks, o legado delas persiste como uma pergunta incômoda. Quem escreve a história e quem decide quem merece memória?